Pietro caminhava pelas ruas tranquilas de uma cidade pequena, onde o ritmo desacelerado convidava à reflexão. Ele vinha de um retiro espiritual que o marcará profundamente, mas a sensação de inquietação ainda pairava em seu coração. Entre dúvidas e aprendizados recentes, sentia que estava diante de uma encruzilhada importante em sua jornada interior. O caminho parecia aberto, mas ainda embaçado por sombras de insegurança. Enquanto andava, seus olhos captaram uma figura sentada sozinha em um banco do parque. Uma senhora com olhar distante, como se carregasse um peso invisível. A expressão dela evocava um misto de tristeza e resignação que despertou em Pietro um sentimento familiar. Sem perceber, seus passos o levaram até ali, na busca silenciosa de entender mais sobre aquele mundo interno tão delicado. A presença dessa mulher despertou algo novo em Pietro, uma sensação que ele ainda não conseguia nomear. Naquele instante, Beatriz, sua irmã, surgia em sua memória, trazendo consigo a voz delicada e questionadora que sempre o ajudava a enxergar o que ele tentava evitar. Era como se, mesmo distante, ela lhe oferecesse um espelho para refletir sobre suas próprias dores e desejos mais profundos. A mulher no banco parecia carregar um segredo não dito, uma história de lutas internas que ecoava em cada suspiro. Pietro se aproximou com cuidado e empatia, observando não apenas a figura, mas o que sua alma transmitia, um convite silencioso para que ele abrisse os olhos para o autoconhecimento. Ali começava mais um capítulo, onde o despertar da luz interior poderia transformar não só a vida daquela mulher, mas também a sua. Se você já sentiu que existe algo dentro de você que precisa ser compreendido para seguir adiante, este episódio é para você. Venha caminhar com Pietro e Beatriz nessa busca profunda pelo autoconhecimento, a chave para superar bloqueios e viver com mais coerência e propósito. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta mensagem que pode transformar vidas, inclusive a sua. Pietro sentou-se discretamente próximo à senhora no banco, observando suas mãos trêmulas e o olhar distante que parecia atravessar o tempo. A tristeza que emanava dela era silenciosa, como uma melodia suave de uma dor antiga. Pietro sentiu uma conexão imediata, reconhecendo no semblante da mulher o reflexo das próprias feridas que ainda buscava compreender. Enquanto Pietro permanecia em silêncio, Beatriz surgiu em sua mente com sua voz serena, questionando: "Você consegue enxergar além do que os olhos mostram? O que será que essa dor está tentando ensinar?" Era um lembrete delicado para que ele não se limitasse à superfície, mas que procurasse o âmago daquele sofrimento velado. A senhora suspirou profundamente, como se carregasse o peso de muitos anos de luta interna. Pietro percebeu que, embora calada, havia uma história implícita na quietude daquela mulher. Sentiu a necessidade de acolher, mesmo sem palavras, respeitando o tempo e o espaço da sua própria jornada. Beatriz, sempre sensível ao que Pietro ainda não dizia em voz alta, o instigou a se perguntar sobre seus próprios bloqueios. "E você, Pietro? Que sombras ainda te impedem de caminhar com leveza?" A presença da irmã era um farol que iluminava os cantos escuros do seu próprio ser, incentivando a coragem do olhar interior. O homem respirou fundo e, com um leve sorriso, decidiu quebrar o silêncio. Ofereceu sua companhia, sem pressa, sem expectativas. Naquele gesto simples, havia uma grande lição sobre o valor do estar presente e do verdadeiro acolhimento, princípios fundamentais que aprenderá nos ensinamentos espíritas. Enquanto os minutos passavam, Pietro escutava mais seu coração do que as palavras ditas, percebendo que o silêncio muitas vezes fala mais alto. Beatriz o lembrava que o autoconhecimento começa quando se aceita ouvir, primeiro a si mesmo, depois ao outro. Era um convite à empatia profunda e à paciência consigo e com os outros. Por fim, a senhora lançou um olhar suave para Pietro, como se reconhecesse naquele jovem um aliado invisível. Pietro sentiu que aquele encontro seria o início de um processo transformador, não só para ela, mas para ambos. E ali, naquele banco simples, a jornada do autoconhecimento começava a revelar suas primeiras luzes. Pietro, ainda sentado ao lado da senhora, sentiu o peso da história que ela carregava, mesmo sem palavras explícitas. Algo em seu semblante falava de perdas não superadas e de batalhas internas silenciosas. Ele percebeu que, para ela, o mundo parecia um lugar onde o vazio dominava mais do que a esperança. Beatriz, em sua voz interior, questionava Pietro sobre as próprias sombras que evitava. "Quais feridas você tem deixado abertas? Até quando vai carregar o que não foi compreendido?" Essas perguntas começaram a despertar nele um desconforto necessário,
uma inquietação que impulsionava o crescimento. A senhora então revelou, através de gestos e olhares, que lutava contra o sentimento de inutilidade. Seus dias eram marcados por lembranças dolorosas, dúvidas sobre seu valor e uma sensação profunda de isolamento, como se estivesse invisível para o mundo. Pietro sentiu o eco dessas emoções dentro de si mesmo. Ele refletiu sobre quantas vezes já se sentirá preso em abismos semelhantes, onde a luz parecia um sonho distante e o autoconhecimento ainda não tinha encontrado espaço para florescer. Beatriz o encorajava a enxergar essas experiências não como fraquezas, mas como convites para a transformação. A presença silenciosa de Pietro era um conforto inesperado para a senhora, que começava a se permitir abrir um pouco mais, mesmo sem palavras. Era um momento sagrado de conexão humana, onde o simples ato de estar presente já começava a dissolver as barreiras invisíveis. Beatriz, ainda firme em sua missão de guiar o irmão, o lembrava da importância da paciência e da compaixão, ensinamentos fundamentais da doutrina espírita. Nem todo abismo é visível, Pietro, mas todos podem ser transpostos com amor e trabalho interior, dizia ela. O vento leve que passava pelas árvores parecia levar embora parte do peso daquela dor antiga. Pietro sentiu que a jornada de autoconhecimento não era um caminho solitário, mas um processo coletivo e espiritual, onde cada encontro trazia a oportunidade de curar e aprender. Pietro caminhava lentamente ao lado da senhora até um banco sob as árvores. Ela não disse o nome, mas o modo como segurava o lenço nas mãos trêmulas revelava memórias que sangravam em silêncio. Ele não precisava saber detalhes, bastava sentir. E naquele instante, o silêncio deles falava mais do que muitas conversas. Beatriz observava tudo com atenção serena, presente em espírito como se pairasse ao lado do irmão. Pietro, quantas vezes você também se calou diante da dor, fingindo que tudo estava bem? Sua pergunta ecoava como um espelho que refletia verdades não ditas. Pietro engoliu seco, reconhecendo-se na mulher. Com um suspiro, a senhora olhou para o céu e murmurou: eles se foram. Todos. Não havia lágrimas, só o eco de uma saudade que o tempo não apagou. Pietro entendeu, ela sobrevivia à ausência. E mais uma vez, algo em seu peito se moveu. Aquela mulher era um reflexo de tantas outras almas perdidas em solidão. Ele lembrou da mãe, do pai, de familiares que partiram cedo demais ou que deixaram ausências antes mesmo de irem embora fisicamente. O luto, percebeu, não era apenas pela morte, mas pelas presenças que um dia deixaram de tocar o coração. A dor daquela mulher ressoava como uma verdade universal. Beatriz então surgiu com doçura nos pensamentos de Pietro. Às vezes, a missão não é salvar os outros, mas acolher a si mesmo através do outro. Ele entendeu. Sua jornada espiritual não era apenas caminhar para frente, mas mergulhar nas emoções esquecidas, dar nome às feridas e luz aos cantos escuros da alma. A senhora, com um leve sorriso triste, agradeceu a presença dele. É bom quando alguém escuta, mesmo que a gente não saiba mais contar. Pietro tocou de leve sua mão, e naquele gesto, um elo invisível se formava. Não havia consolo completo, mas havia acolhimento. E isso já era início de cura. Enquanto ela se afastava devagar pela trilha, Pietro permaneceu sentado, contemplando a força silenciosa daquele encontro. Beatriz sussurrou: é assim que começa, Pietro. Curando o outro, você se vê. E se vendo, começa a se transformar. Ele fechou os olhos e agradeceu. Algo dentro dele havia mudado. Pietro decidiu voltar ao orfanato. Havia algo naquele lugar que o chamava de volta, como se partes de si ainda estivessem presas nos corredores da infância. À medida que se aproximava do portão de ferro, os sons do presente se misturavam às lembranças empoeiradas do passado. Um frio na barriga o alertava. Não era apenas uma visita, era um reencontro com o que havia enterrado. O jardim continuava o mesmo. As mesmas árvores altas, o mesmo cheiro de terra úmida. Mas havia também algo diferente, uma energia mais leve, como se o tempo tivesse suavizado as dores que um dia ecoaram ali. Pietro respirou fundo. A infância não havia sido fácil, mas agora, com outros olhos, ele percebia nuances que antes ignorava. Beatriz caminhava ao lado dele, silenciosa. Nem tudo foi dor, irmão, dizia com ternura. Você também sorriu aqui, mesmo que tenha esquecido. Pietro então parou diante da antiga sala de leitura. Ali, aos 8 anos, escondia-se para fugir das brigas e se perder nos livros. Era a sua fuga.
Agora, era uma ponte. Ao entrar, sentiu o perfume de páginas antigas e madeira. A nova coordenadora o reconheceu e sorriu, sem saber ao certo por quê. Quer ver os registros antigos? Ela ofereceu, e Pietro assentiu. Em meio a fichas antigas e nomes riscados, encontrou uma foto sua, pequena, sorridente. O menino ainda existia. Beatriz se emocionou ao ver o irmão se debruçar sobre a imagem de si mesmo. É com compaixão por esse menino que você começa a se reconstruir. Pietro sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, não se julgava por tudo que não teve. Sentia-se grato por ainda estar ali, inteiro, mesmo com tantos pedaços perdidos pelo caminho. Do lado de fora, algumas crianças brincavam. Ele se sentou próximo ao balanço e observou em silêncio. Um menino o fitou por instantes, depois correu em sua direção. Você vai ficar com a gente? Pietro sorriu sem saber responder. Só por hoje, disse, e o menino se contentou com a resposta. Beatriz olhava para Pietro com orgulho. Aquele que fugira do passado agora o tocava com respeito e humildade. E no silêncio entre uma pergunta e outra, ele compreendia, não era preciso consertar tudo. Bastava estar presente, inteiro, para que os fragmentos se alinhassem sozinhos no tempo certo. Naquela mesma noite, de volta ao pequeno apartamento onde morava, Pietro sentou-se diante da janela aberta, observando o movimento da cidade. Sentia-se mais leve, mas também inquieto. O reencontro com o orfanato não trouxera respostas, trouxera ainda mais perguntas. Quem era aquele menino na foto? Em que momento ele deixará de acreditar no amor? Beatriz permaneceu ao seu lado, embora invisível aos olhos do corpo. Sua presença era sentida na brisa que entrava pela janela, no som distante dos sinos da igreja do bairro. Você se esqueceu de escutar o que vem de dentro, Pietro, ela disse. Tudo o que busca está aí, em silêncio, esperando ser ouvido. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez, decidiu ouvir. As memórias começaram a emergir como sussurros. A ausência dos pais. O medo das noites frias. A sensação de ser apenas mais um no meio de tantos. Mas também vieram lembranças que pareciam esquecidas, um abraço inesperado de uma cuidadora, a alegria ao receber um caderno novo, a vez em que foi escolhido para ler em voz alta. Nem tudo fora dor. Beatriz sorriu, e seu olhar irradiava ternura. O sofrimento que você viveu não te define. O que te define é o que escolhe fazer com ele. Pietro entendeu. Era hora de parar de correr da própria história. Aquela criança ferida precisava ser acolhida, não apagada. Ela era a semente de quem ele havia se tornado, e do que ainda podia ser. Na manhã seguinte, ele acordou diferente. Não havia mais a pressa costumeira, nem o peso dos dias iguais. Fez café com calma, colocou uma música suave e arrumou a casa como se estivesse prestes a receber alguém especial. De certa forma, estava. Era ele mesmo, o novo Pietro, ou talvez, o verdadeiro, que enfim começava a emergir. Tomou a decisão de escrever. Pegou um caderno antigo e começou a registrar lembranças, sentimentos, descobertas. Não se tratava de um diário, mas de um reencontro com a alma. Cada palavra escrita parecia tirar um peso do peito. Era como abrir janelas internas e deixar o sol entrar onde antes só havia sombra e pressa. Beatriz o observava com a serenidade de quem sabia que tudo caminhava como deveria. Quando a alma encontra espaço para respirar, o espírito floresce. E Pietro, ainda sem compreender tudo, já sentia que algo havia mudado. Não era o mundo, não eram os outros. Era ele. E essa mudança silenciosa ecoava como oração. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para Pietro. Ele ainda trabalhava como de costume, enfrentava o trânsito, os e-mails, os prazos, mas algo havia se transformado. Começava a ver sentido onde antes só via repetição. Os pequenos gestos no trabalho, como ouvir um colega ou oferecer ajuda, passaram a ter um brilho que antes não notava. Beatriz continuava ao seu lado, inspirando-o em pensamentos sutis. Ela compreendia que não era preciso mudar de vida para transformar a existência, bastava mudar o olhar. E Pietro, aos poucos, aprendia a enxergar com os olhos da alma. Um simples bom dia no elevador se tornava uma ponte. Um sorriso tímido no café da esquina parecia um recado do universo. Em uma dessas manhãs,
Pietro viu novamente o menino da foto em seus pensamentos. Sentiu uma intuição forte. Precisava voltar ao orfanato, mas não apenas como visitante. Algo chamava para agir, para oferecer mais do que doações esporádicas. Talvez, pensou, estivesse pronto para ser parte da mudança que tanto desejava para o mundo. Naquela tarde, depois do expediente, dirigiu-se ao orfanato com o coração em silêncio. Foi recebido com carinho pela diretora, que se lembrava dele com gratidão. Pietro falou de sua vontade de contribuir mais ativamente. Ofereceu-se para contar histórias, dar aulas de reforço, simplesmente estar presente. Não queria ensinar, queria compartilhar. A cada visita, algo nele se curava. Ao sentar-se no chão para brincar, ao ouvir as perguntas curiosas das crianças, Pietro sentia que os espaços vazios do passado iam sendo preenchidos. Aquelas crianças não eram ele, mas estavam nele, como reflexo de um tempo em que também esperou ser visto, acolhido, lembrado. Beatriz via, com doçura, os laços que se formavam. O amor que você não recebeu pode ser o mesmo que agora distribui, ela sussurrava em seu íntimo. Pietro entendia, ninguém está condenado ao que faltou. É possível transformar ausência em presença, dor em compaixão, mágoa em serviço. Era isso que ele fazia, e era isso que o reconstruía. Certa tarde, ao deixar o orfanato, uma menina pequena correu até ele e lhe entregou um desenho. Era uma casa com uma árvore e, ao lado, 2 bonecos de mãos dadas. É você e eu, disse. Pietro sorriu com os olhos marejados. Naquele instante, soube que estava exatamente onde deveria estar. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Certa manhã, ao arrumar alguns papéis antigos, Pietro encontrou uma carta que não se lembrava de ter guardado. A caligrafia era infantil, mas familiar. Ao abrir, reconheceu palavras escritas por ele mesmo, décadas antes, quando ainda vivia no abrigo. Era uma carta para um futuro eu, onde dizia: não se esqueça de mim. Eu existo. As palavras ressoaram como um chamado profundo da alma. Sentou-se, ainda com a carta nas mãos, e permitiu-se chorar como há muito não fazia. Aquela criança não havia sido esquecida. Estava ali, viva, pulsando em cada decisão recente. As visitas ao orfanato, o novo olhar sobre a vida, tudo era resposta ao clamor daquele menino solitário. Era como se o tempo tivesse se curvado para permitir esse reencontro com o próprio coração. Beatriz, em espírito, acompanhava cada emoção. Sabia que esse momento era um portal, um ponto de virada silencioso e necessário. O resgate da criança interior é uma das mais belas formas de cura. Ao acolher aquele menino de outrora, Pietro também acolhia todos os que, como ele, se perderam no tempo, esperando serem lembrados. Nos dias que se seguiram, ele passou a escrever para si mesmo com frequência. Cartas de perdão, de acolhimento, de esperança. Era um exercício simples, mas profundo. Em cada frase, dissolvia antigas couraças. Beatriz sorria. Pietro havia compreendido que o autoconhecimento não é apenas sobre entender, mas sobre abraçar-se com ternura. Um sábado, decidiu visitar sua antiga casa de infância, agora abandonada. Caminhou por entre os escombros da memória, tocando paredes desgastadas que guardavam silêncios antigos. Cada canto parecia ecoar lembranças. Ali, entre entulhos e mato, sentou-se e permaneceu em silêncio. Não buscava respostas, queria apenas honrar a história. Ao fechar os olhos, viu o menino novamente. Mas desta vez, ele sorria. Não havia mais medo, nem cobrança, apenas gratidão. Você me viu, parecia dizer. Pietro respondeu em pensamento, e nunca mais vou esquecer. Com isso, sentiu uma paz que não conhecia. Era como se uma parte de sua alma tivesse voltado ao lugar de origem. Naquela noite, sonhou com Beatriz pela primeira vez de forma clara. Ela estava diante dele, com vestes claras, serenidade no olhar e um brilho discreto em volta do rosto. Você está pronto para dar o próximo passo, disse ela em sua mente, sem mover os lábios. Pietro acordou com a certeza de que algo novo se aproximava. E ele estava preparado. Na manhã seguinte ao sonho, Pietro despertou com uma energia diferente. Sentia-se leve, como se algo tivesse sido retirado de seus ombros. Por instinto, foi até sua escrivaninha e escreveu: minha dor me ensinou a ver. Minha perda me ensinou a sentir. Agora, posso servir.
Não sabia de onde vinham aquelas palavras, mas elas pareciam ecoar de um plano mais elevado. No decorrer do dia, recebeu um telefonema inesperado de uma assistente social. Um novo projeto estava sendo organizado para oferecer apoio emocional e espiritual a órfãos que haviam sofrido perdas traumáticas. Ela soube do seu trabalho voluntário e queria convidá-lo para fazer parte da equipe. Pietro ficou em silêncio por instantes, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Disse sim com o coração, sem hesitação. Percebeu que tudo o que viverá o preparara para aquele chamado. Cada dor, cada vazio, cada perda, tudo havia lapidado nele uma sensibilidade que agora poderia ser canalizada em serviço. E, no íntimo, soube, essa era a missão de que Beatriz falará em sonho. Não uma tarefa imposta, mas uma escolha amorosa que preenchia sua alma. Os encontros com as crianças aconteciam semanalmente. Em seus olhos, Pietro via reflexos do que ele mesmo fora. Mas, ao contrário do que temia, não havia mais dor em lembrar. Havia compaixão, empatia e força. Ele contava histórias, ouvia confissões silenciosas, ajudava a nomear emoções que antes eram apenas sombras. E, sem perceber, tornava-se um farol para aqueles pequenos corações. Certo dia, uma menina se aproximou e perguntou: "Você também perdeu alguém?" Ele sorriu, abaixou-se e respondeu: "Sim. E foi por isso que aprendi a encontrar." A criança não entendeu de imediato, mas sorriu de volta, sentindo que ali havia verdade. Pietro compreendeu, então, que não era necessário explicar tudo. Bastava estar presente, inteiro, disponível, como Beatriz estivera para ele. Enquanto servia, seu amor por Beatriz tornava-se ainda mais profundo. Não como saudade que prende, mas como gratidão que liberta. Percebia agora que ela não partirá, apenas mudará de plano. Sua presença era constante, suave como brisa, firme como luz. E isso bastava. A missão dele na terra não era sobre ela, mas por causa dela, um elo de amor que transformava. Naquele mês, escreveu em seu diário: "Beatriz me reconstruiu ao partir. Seu silêncio preencheu meus vazios. Sua ausência revelou meu propósito. Eu a perdi, mas me encontrei." Essas palavras encerravam uma jornada, mas também abriam outra. Porque o amor verdadeiro não termina com a morte, ele apenas muda de forma, para que possa continuar servindo a vida. Pietro aprendeu, com a perda de sua irmã Beatriz, que a dor é um convite silencioso da vida para despertar. Ela partiu jovem, cheia de sonhos e luz, deixando um vazio que nada mais parecia preencher. Mas, com o tempo, ele descobriu que a ausência física não anula a presença espiritual. Beatriz permanecia viva em outra dimensão, amando, inspirando, guiando. A saudade que antes doía passou a iluminar. Ao mergulhar na espiritualidade, Pietro reencontrou Beatriz em outros rostos, em outras dores. Cada criança amparada era uma chance de dar novo sentido à partida da irmã. Ele compreendeu que sua missão não era apagar a dor, mas transformá-la em amparo. A dor virou ponte, não prisão. E por essa ponte, ele alcançou corações aflitos que também buscavam reencontro e sentido. Beatriz não foi esquecida, foi eternizada em atos de amor. Seu nome ecoava, não nos gritos do luto, mas no silêncio das ações compassivas. A menina que amava a vida tornou-se símbolo de recomeço para tantas outras vidas. Pietro seguia, não como quem tenta apagar o passado, mas como quem o honra a cada novo passo. Sua irmã era agora estrela e bússola. O tempo passou, mas a missão apenas se expandiu. A dor inicial se transformou em presença amorosa. E Pietro, um homem comum, tornou-se exemplo vivo de ressignificação. Ele aprendeu que ninguém parte de verdade, que o amor verdadeiro é indestrutível, e que a espiritualidade não separa, aproxima. Em cada ato de serviço, ele sentia Beatriz sorrindo ao seu lado. Se você também sente saudade de alguém que partiu, permita-se acreditar, a dor não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo de algo maior. Quando amamos profundamente, seguimos conectados por laços invisíveis e eternos. Compartilhe esta história, inspire outros corações e aceite o chamado da vida. Que a sua dor, assim como a de Pietro, possa um dia virar luz.